That's why we have post. Imagine por um momento duas pessoas, Ana e Carlos. Ambos cresceram no mesmo bairro de classe média, frequentaram as mesmas escolas e se formaram na universidade no mesmo ano. 10 anos depois, suas vidas são completamente diferentes. Ana vive em uma bela casa, dirige sua própria empresa bem-sucedida e viaja pelo mundo. Carlos, por outro lado, ainda luta para chegar ao fim do mês. Mora em um pequeno apartamento alugado e sente que está preso em um ciclo interminável de dívidas. O que fez a diferença em seus destinos? A resposta é simples: sua mentalidade. Segundo um estudo recente da Universidade de Harvard, 85% do nosso sucesso financeiro se deve à nossa mentalidade e habilidades sociais, enquanto apenas 15% se deve ao nosso conhecimento técnico. Isso significa que sua forma de pensar tem um impacto muito maior na sua riqueza do que qualquer diploma universitário ou habilidade específica. Neste vídeo, vamos revelar as 15 principais diferenças entre a mentalidade de rico e a mentalidade de pobre. Mas não é só isso. Também vamos te equipar com ferramentas práticas e poderosas para revolucionar sua mentalidade financeira. Você está pronto? Vamos começar. Atitude em relação ao aprendizado e ao crescimento pessoal. Mentalidade de pobre. Para muitas pessoas com mentalidade de pobre, o aprendizado termina com a educação formal. Carlos, nosso exemplo anterior, considera que já pagou suas cotas na universidade e agora só quer fazer seu trabalho e receber seu cheque. Ele vê o aprendizado adicional como uma carga, algo que tira tempo de seu entretenimento ou descanso. Segundo um estudo do Escritório de Estatísticas Laborais dos Estados Unidos, 33% dos adultos com rendas baixas não leem um único livro durante todo o ano. Essa resistência ao aprendizado contínuo limita severamente suas oportunidades de crescimento e melhoria financeira. Mentalidade de rico. Em contraste, as pessoas com mentalidade de rico veem o aprendizado como um investimento em si mesmas. Ana, por exemplo, dedica 1 hora por dia a ler livros sobre negócios, finanças ou desenvolvimento pessoal. Ela participa regularmente de seminários e cursos online para se manter atualizada em sua indústria. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, atribui grande parte de seu sucesso ao seu hábito de leitura. Sabe-se que ele dedica 80% de seu dia a ler e refletir. Como ele mesmo disse, o conhecimento se acumula como o juro composto. Ação prática. Comece seu próprio plano de estudos de riqueza. Escolha um livro sobre finanças ou desenvolvimento pessoal e comprometa-se a ler 20 páginas por dia. Em apenas 2 semanas, você terá terminado um livro completo. Além disso, inscreva-se em podcasts financeiros e escute-os durante seu trajeto para o trabalho. Lembre-se, cada novo conhecimento é uma semente para seu futuro sucesso financeiro. Percepção do dinheiro e sua função. Mentalidade de pobre. Para muitos com mentalidade de pobre, o dinheiro é simplesmente um meio de sobrevivência. Eles veem o dinheiro como algo escasso e difícil de obter. Carlos, por exemplo, vê seu salário como algo que deve ser gasto imediatamente em necessidades e alguns luxos ocasionais. Seu mantra é: o dinheiro vai tão rápido quanto chega. Esta mentalidade se reflete em estatísticas alarmantes. Segundo a Reserva Federal dos Estados Unidos, 40% dos americanos não conseguiriam cobrir uma emergência de $400 sem se endividar. Isso demonstra uma falta de planejamento e uma visão de curto prazo do dinheiro. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, veem o dinheiro como uma ferramenta para criar mais valor e oportunidades. Ana não pensa apenas em gastar seu dinheiro, mas em como pode fazer ele trabalhar para ela. Ela entende que o dinheiro pode gerar mais dinheiro através de investimentos inteligentes. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, expressa isso assim: os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Ação prática. Mude sua perspectiva sobre o dinheiro. Em vez de ver seu próximo cheque de pagamento apenas como um meio para pagar contas, pergunte-se: como posso usar uma parte deste dinheiro para gerar mais no futuro? Comece separando, mesmo que seja um pequeno percentual, de 5 a 10% de seus rendimentos para investimentos ou para iniciar um negócio paralelo. Lembre-se, não se trata de quanto você tem,
mas de como você o usa. Atitude em relação ao risco e à incerteza. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre geralmente temem o risco e a incerteza. Carlos, por exemplo, prefere ficar em seu trabalho atual, mesmo que não goste, porque lhe proporciona uma sensação de segurança. A ideia de iniciar um negócio ou fazer um investimento significativo lhe parece aterrorizante. Esta aversão ao risco é respaldada por dados. Um estudo da Universidade da Califórnia encontrou que pessoas de baixa renda são 47% menos propensas a tomar riscos financeiros do que aquelas com rendas mais altas. Mentalidade de rico. Os ricos, em contraste, veem o risco como uma parte necessária do crescimento e do sucesso. Ana entende que cada investimento envolve um risco, mas também uma oportunidade. Ela não teme o fracasso, mas o vê como uma lição valiosa. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, disse: "O maior risco é não tomar nenhum risco. Em um mundo que muda muito rapidamente, a única estratégia que garante fracasso é não tomar riscos." Ação prática. Comece a se familiarizar com o risco calculado. Identifique um pequeno investimento ou um projeto paralelo que te interesse, pesquise a fundo, calcule os possíveis resultados, tanto positivos quanto negativos, e dê um passo à frente. Lembre-se, não se trata de ser imprudente, mas de estar disposto a sair da sua zona de conforto por um potencial benefício maior. Foco em soluções versus problemas. Mentalidade de pobre. Aqueles com mentalidade de pobre tendem a se concentrar nos problemas e obstáculos. Carlos, quando enfrenta um desafio financeiro, costuma se queixar e buscar desculpas. "É que a economia está ruim. Nunca tenho sorte", são frases comuns em seu vocabulário. Esta mentalidade se reflete na sociedade. Um estudo da Universidade de Strathclyde descobriu que pessoas que se concentram nos problemas têm 31% menos chances de alcançar suas metas financeiras. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, se concentram nas soluções. Quando Ana enfrenta um obstáculo, sua primeira pergunta é: "Como posso resolver isso?" Ela vê os problemas como oportunidades para inovar e crescer. Elon Musk, conhecido por enfrentar desafios aparentemente impossíveis, disse: "Acho que é possível para pessoas comuns escolherem ser extraordinárias." Seu foco nas soluções o levou a revolucionar múltiplas indústrias. Ação prática. Da próxima vez que você enfrentar um problema financeiro, em vez de reclamar, pegue um papel e escreva 5 possíveis soluções. Não importa se parecem descabidas no início. Este exercício treinará sua mente para buscar oportunidades em vez de obstáculos. Lembre-se, cada problema tem uma solução. Sua tarefa é encontrá-la. Hábitos de poupança e investimento. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre geralmente vivem de salário em salário, gastando tudo o que ganham. Carlos, por exemplo, considera que poupar é impossível porque mal consegue cobrir suas despesas. Quando recebe um aumento ou um dinheiro extra, ele o gasta imediatamente em luxos ou entretenimento. Esta mentalidade se reflete em estatísticas preocupantes. Segundo um relatório do GoBanking Rates, 69% dos americanos têm menos de $1.000 em poupança. Isso os deixa vulneráveis a emergências e sem capacidade para aproveitar oportunidades de investimento. Mentalidade de rico. Os ricos, em contraste, priorizam a poupança e o investimento. Ana, por exemplo, vive abaixo de suas possibilidades e automaticamente separa 20% de sua renda para poupança e investimentos antes de gastar em qualquer outra coisa. Warren Buffett resume esta mentalidade: "Não poupe o que sobra depois de gastar. Gaste o que sobra depois de poupar." Ação prática. Comece com o desafio do 1%. Esta semana, poupe 1% de sua renda. Na próxima semana, aumente para 2%. Continue assim até atingir um nível confortável de poupança, idealmente 20% ou mais. Utilize a automação. Configure transferências automáticas da sua conta corrente para uma conta poupança no dia em que você recebe seu pagamento. Lembre-se, o hábito de poupar é mais importante que a quantia no início. Como Buffett disse uma vez, "A melhor investimento que você pode fazer é em si mesmo." Atitude em relação ao tempo. Mentalidade de pobre. Aqueles com mentalidade de pobre costumam ver o tempo como algo para passar ou matar.
Carlos, por exemplo, passa horas todos os dias assistindo TV ou navegando sem rumo nas redes sociais. Ele vê o tempo livre como uma oportunidade para o ócio improdutivo. Um estudo da Nielsen revelou que o americano médio assiste a mais de 4 horas de TV por dia. Isso equivale a mais de 2 meses por ano desperdiçados na frente da tela. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, veem o tempo como seu ativo mais valioso. Ana planeja cuidadosamente seu dia, garantindo que cada hora contribua para suas metas a longo prazo. Mesmo seu tempo de lazer é projetado para ser produtivo, seja lendo, aprendendo uma nova habilidade ou estabelecendo contatos. Como disse Jim Rohn, empresário e autor motivacional, o tempo é mais valioso que o dinheiro. Você pode conseguir mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo. Ação prática. Realize uma auditoria de tempo durante uma semana. Anote como você passa cada hora do dia. No final da semana, avalie quanto tempo você dedicou a atividades que te aproximam de suas metas financeiras. Quanto tempo você desperdiçou? Identifique pelo menos 2 horas por dia que você possa redirecionar para atividades produtivas como aprendizado, planejamento financeiro ou desenvolvimento de habilidades. Lembre-se, o tempo é seu recurso mais valioso. Invista-o sabiamente. Rede de contatos e relações. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre tendem a se limitar ao seu círculo imediato. Carlos, por exemplo, socializa principalmente com seus colegas de trabalho e amigos de infância. Ele vê o networking como algo falso ou intimidante. Esta limitação nas conexões pode ter um impacto significativo. Segundo um estudo do LinkedIn, 85% dos empregos são obtidos através de networking. Ao limitar sua rede, as pessoas com mentalidade de pobre estão se fechando para inúmeras oportunidades. Mentalidade de rico. Os ricos entendem o poder das conexões. Ana constantemente busca expandir sua rede, participando de eventos da indústria, juntando-se a grupos profissionais e buscando mentores. Ela vê cada nova conexão como uma potencial oportunidade ou fonte de conhecimento. Como disse Porter Gale, autora e empreendedora, sua rede é seu patrimônio líquido. Ação prática. Desafie-se a expandir sua rede. Proponha-se a conhecer uma nova pessoa relevante para suas metas financeiras a cada semana. Isso pode ser através do LinkedIn, eventos locais ou até pedindo apresentações a seus contatos atuais. Lembre-se, cada nova conexão é uma porta potencial para novas oportunidades. Atitude em relação à educação financeira. Mentalidade de pobre. Muitas pessoas com mentalidade de pobre consideram que a educação financeira é chata ou muito complicada. Carlos, por exemplo, evita ler sobre investimentos ou planejamento financeiro, porque não é para ele. Ele se contenta com o conhecimento financeiro básico que aprendeu na escola. Esta falta de interesse na educação financeira tem consequências. Segundo um estudo da FINRA, apenas 34% dos americanos podem responder corretamente 4 de 5 perguntas básicas sobre finanças pessoais. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, veem a educação financeira como um investimento crucial. Ana dedica tempo regularmente para aprender sobre diferentes estratégias de investimento, planejamento fiscal e tendências econômicas. Ela entende que quanto mais sabe sobre dinheiro, melhor pode fazê-lo trabalhar para ela. Benjamin Franklin resume isso perfeitamente. Um investimento em conhecimento paga os melhores juros. Ação prática. Comece sua jornada de educação financeira hoje mesmo. Escolha um conceito financeiro que sempre quis entender, por exemplo, o juro composto, os fundos indexados ou a diversificação, e dedique 30 minutos para pesquisar sobre ele. Utilize recursos gratuitos online, vídeos do YouTube ou podcasts. Faça disso um hábito semanal. Lembre-se, cada novo conceito que você aprende te dá mais controle sobre seu futuro financeiro, perspectiva sobre o trabalho e o rendimento. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre costumam ver o trabalho como uma necessidade desagradável e seu salário como sua única fonte de renda. Carlos, por exemplo, conta os dias para o fim de semana e vê seu trabalho apenas como um meio de pagar as contas. Esta mentalidade limita as oportunidades de crescimento financeiro. Segundo um estudo do Bankrate,
Apenas 27% dos americanos têm uma fonte de renda adicional ao seu trabalho principal. Mentalidade de rico. Os ricos veem o trabalho como uma oportunidade para criar valor e buscam constantemente formas de diversificar suas fontes de renda. Ana, por exemplo, não só se esforça para se destacar em seu trabalho principal, mas também desenvolveu múltiplas fontes de renda passiva, através de investimentos e negócios paralelos. Tony Robbins, reconhecido coach de vida e finanças, diz: a chave da riqueza não é ter uma única fonte de renda, mas múltiplas fontes de renda. Ação prática. Identifique uma habilidade que você tenha e que possa monetizar fora do seu trabalho principal. Pode ser algo tão simples como ensinar um idioma online, criar conteúdo digital ou oferecer serviços de consultoria na sua área de experiência. Dedique 5 horas por semana para desenvolver essa fonte de renda adicional. Lembre-se, cada nova fonte de renda te aproxima mais da liberdade financeira. Atitude em relação às dívidas. Mentalidade de pobre. Muitas pessoas com mentalidade de pobre veem as dívidas como uma ferramenta para obter o que querem agora, sem pensar nas consequências a longo prazo. Carlos, por exemplo, usa regularmente seu cartão de crédito para compras impulsivas e considera normal ter dívidas. Esta mentalidade é alarmantemente comum. Segundo a Reserva Federal, a dívida média dos lares americanos é de mais de $145 mil, incluindo hipotecas, empréstimos estudantis e cartões de crédito. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, entendem a diferença entre dívidas boas, que geram renda ou aumentam em valor, e dívidas ruins, que diminuem em valor. Ana, por exemplo, evita as dívidas de consumo e só usa o endividamento para investimentos que podem gerar retornos maiores que o custo da dívida. Dave Ramsey, especialista em finanças pessoais, expressa isso assim: as dívidas são uma ferramenta como um bisturi. Nas mãos de um cirurgião, pode salvar uma vida. Nas mãos de um assassino, pode tirá-la. Ação prática. Faça um inventário de todas as suas dívidas. Classifique-as em boas: hipoteca de uma propriedade de investimento, empréstimo para um negócio lucrativo, e ruins, cartões de crédito e empréstimos de consumo. Crie um plano para eliminar todas as dívidas ruins o mais rápido possível, começando com a de maior taxa de juros. Ao mesmo tempo, eduque-se sobre como usar o endividamento de maneira inteligente para investimentos futuros. Mentalidade de abundância versus escassez. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre geralmente operam a partir de uma perspectiva de escassez. Carlos, por exemplo, acredita que para ele ganhar, alguém tem que perder. Ele vê as oportunidades como limitadas e teme que outros tirem o pouco que ele tem. Esta mentalidade de escassez pode ser paralisante. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology descobriu que pessoas com uma mentalidade de escassez têm 35% menos chances de tomar riscos calculados que poderiam melhorar sua situação financeira. Mentalidade de rico. Os ricos, em contraste, operam a partir de uma mentalidade de abundância. Ana acredita que há oportunidades suficientes para todos e que o sucesso dos outros não diminui suas próprias chances de sucesso. Esta mentalidade a leva a colaborar mais, compartilhar conhecimentos e buscar situações de benefício mútuo. Stephen Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, escreveu: a mentalidade de abundância flui de um profundo senso interno de valor e segurança pessoal. É o paradigma de que há suficiente para todos. Ação prática. Pratique a gratidão diariamente. Todas as manhãs, escreva 3 coisas pelas quais você é grato em sua vida financeira, por menores que sejam. Isso ajudará você a reconhecer a abundância que já existe em sua vida. Além disso, quando se deparar com uma oportunidade, pergunte: como posso fazer com que isso beneficie não só a mim, mas também aos outros? Esta perspectiva de abundância abrirá novas portas e colaborações. Atitude em relação ao fracasso. Mentalidade de pobre. Aqueles com mentalidade de pobre veem o fracasso como algo definitivo e vergonhoso. Carlos, por exemplo, evita correr riscos ou tentar coisas novas por medo do fracasso. Se algo não sai como planejado, ele vê isso como uma confirmação de sua incapacidade. Este medo do fracasso é uma barreira significativa para o crescimento financeiro. Segundo um estudo da Universidade de Michigan,
O medo do fracasso é a principal razão pela qual 33% das pessoas não iniciam um negócio. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, veem o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ana entende que cada fracasso a aproxima mais do sucesso, desde que aprenda com a experiência. Ela não teme tentar coisas novas, porque sabe que cada tentativa, bem-sucedida ou não, a torna mais sábia e capaz. Thomas Edison, um dos inventores mais prolíficos da história, disse: "Eu não falhei. Eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." Ação prática. Adote a regra do fracasso. Proponha-se a falhar pelo menos uma vez por mês em algo relacionado às suas finanças. Pode ser pedir um aumento, propor uma ideia de negócio ou fazer um pequeno investimento. Após cada fracasso, escreva 3 lições que você aprendeu. Cada fracasso te aproxima mais do sucesso se você extrair as lições corretas. Hábitos de consumo. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre costumam ser consumidores impulsivos. Carlos, por exemplo, compra coisas para se sentir bem a curto prazo, sem considerar o impacto a longo prazo em suas finanças. Ele geralmente cai na armadilha de comprar coisas que não precisa com dinheiro que não tem para aparentar e não se sentir inferior aos outros. Este comportamento é alarmantemente comum. Segundo um estudo da Slick Deals, o americano médio gasta $5.400 por ano em compras impulsivas. Mentalidade de rico. Os ricos, em contraste, são consumidores estratégicos. Ana avalia cuidadosamente cada compra significativa, considerando seu valor a longo prazo e como se alinha com suas metas financeiras. Ela não se deixa levar por tendências ou status, mas investe em coisas que realmente valoriza ou que podem aumentar sua riqueza. Warren Buffett, conhecido por sua frugalidade apesar de sua imensa riqueza, disse: "Se você compra coisas de que não precisa, logo terá que vender coisas de que precisa." Ação prática. Implemente a regra das 24 horas para todas as compras não essenciais. Antes de fazer uma compra, espere 24 horas. Se depois desse tempo você ainda sentir que é uma compra valiosa, vá em frente. Este simples atraso pode reduzir significativamente as compras impulsivas. Além disso, antes de cada compra significativa, pergunte-se: como isso contribui para minhas metas financeiras a longo prazo? Percepção do tempo em relação ao dinheiro. Mentalidade de pobre. Aqueles com mentalidade de pobre geralmente têm uma visão a curto prazo do dinheiro. Carlos, por exemplo, se concentra na gratificação imediata e raramente pensa em como suas decisões financeiras de hoje afetarão seu futuro em 5, 10 ou 20 anos. Esta mentalidade a curto prazo pode ter consequências devastadoras. Um estudo da Universidade de Oregon descobriu que pessoas que se concentram principalmente no curto prazo têm 43 menos chances de ter economias para a aposentadoria. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, têm uma perspectiva a longo prazo do dinheiro. Ana entende o poder do juro composto e como as pequenas decisões de hoje podem ter um impacto enorme no futuro. Ela está disposta a sacrificar alguns prazeres imediatos por uma maior segurança e liberdade financeira no futuro. Albert Einstein supostamente disse: "O juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga." Ação prática. Realize o exercício dos 10 anos. Pegue uma folha de papel e desenhe 2 colunas. Na primeira, escreva seus hábitos financeiros atuais, gastos, poupança, investimentos. Na segunda, projete onde você estará financeiramente em 10 anos se mantiver esses hábitos. Em seguida, identifique uma pequena mudança que você pode fazer hoje, por exemplo, poupar $100 a mais por mês, e calcule como isso afetaria sua situação em 100 anos. Este exercício ajudará você a visualizar o impacto a longo prazo de suas decisões financeiras atuais. Atitude em relação à responsabilidade financeira. Mentalidade de pobre. As pessoas com mentalidade de pobre muitas vezes culpam fatores externos por sua situação financeira. Carlos, por exemplo, culpa a economia, seu chefe ou a má sorte por seus problemas financeiros. Esta mentalidade o faz sentir que não tem controle sobre sua situação financeira. Esta falta de responsabilidade pessoal é mais comum do que se pensa. Um estudo da Fundação Nacional para a Educação Financeira
descobriu que 63% dos adultos atribuem seus problemas financeiros a fatores fora de seu controle. Mentalidade de rico. Os ricos, por outro lado, assumem total responsabilidade por sua situação financeira. Ana entende que, embora existam fatores externos que podem influenciar, suas decisões e ações são o fator mais importante para seu sucesso financeiro. Esta mentalidade lhe dá um senso de empoderamento e controle sobre seu futuro financeiro. Jack Canfield, autor de Os Princípios do Sucesso, resume: você é responsável pela sua vida. Você não pode continuar culpando outra pessoa por sua situação. É incrível ter um problema e saber que você pode resolvê-lo. Ação prática. Realize uma auditoria de responsabilidade financeira durante uma semana. Cada vez que você enfrentar um desafio ou decisão financeira, pergunte-se: que papel eu desempenhei na criação desta situação e o que posso fazer para melhorá-la? Mantenha um diário dessas reflexões. No final da semana, revise suas notas e identifique padrões. Este exercício ajudará você a passar de uma mentalidade de vítima para uma de empoderamento financeiro. A lição mais importante é que a mentalidade não é fixa. Ela pode ser mudada e melhorada com esforço consciente e prática consistente. Lembre-se, a mudança não ocorre da noite para o dia. É um processo gradual que requer paciência e perseverança. Mas cada pequeno passo que você der em direção a uma mentalidade de riqueza te aproximará mais da liberdade financeira que você deseja. Comece hoje mesmo. Escolha uma ou duas das ações práticas e comprometa-se a implementá-las em sua vida diária. Com o tempo, você notará como sua perspectiva sobre o dinheiro, o sucesso e seu próprio potencial começará a mudar. Como disse Henry Ford, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então escolha pensar que você pode. Escolha a mentalidade de riqueza. Seu futuro financeiro depende disso. Você está pronto para dar o primeiro passo em direção à sua transformação financeira? A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Dê esse passo hoje.